é a vida real, é justamente levar ele a fazer esporte competitivo, né? Porque no esporte competitivo você aprende a ter fome de vitória, aprende a se planejar, a se organizar, a ser humilde, né? E assim por diante, né? Aprender a perder, aprender a se levantar e tal. Então, acho que isso talvez tenha sido a parte da minha infância mais marcante, que eu diria que foi formando meu caráter de empreendedor, né? Então, eu só fui descobrir o quão importante isso tinha sido quando eu comecei a empreender, e quando você empreende, você tem que ser o atleta do empreendedorismo, né? Você tem que ter essas características que fazem um competidor do esporte ter sucesso também, né? E aí, assim, eu, eu comecei a ficar na dúvida do que eu queria estudar, eu era um aluno bom de matemática, era bom com números, e eu acabei assistindo uma palestra do Luiz César Fernandes, na PUC do Rio de Janeiro, e acabei me encantando, né? Achava interessante aquela coisa de ficar entendendo os preços dos ativos, aprender a fazer dinheiro, né, trabalhando com dinheiro e tal, e foi assim que eu comecei. Assim, eu não tinha uma visão tão clara do que era o mercado financeiro, eu só sabia que eu era bom de matemática e que aquilo ali me atraía, porque tinha um quê de tecnologia, tinha um quê de muito dinamismo, eu gostava de entender mais sobre economia, sobre notícias que afetavam o mercado, e aí, aos pouquinhos, fui avançando nessa agenda. Perfeito. Parece que você teve um interesse primeiro em seguir a carreira dos seus pais, né, ir pra medicina, acabou tendo evento ali no meio do caminho que desviou um pouco essa rota. Mas teve algum momento em que você percebeu que não era para você seguir o caminho tradicional de economista, de mercado financeiro em si, na prática, ali trabalhando para alguém, que você queria era empreender mesmo? Não, Bruno, quando eu comecei, assim, acho que quando você, bom, os tempos mudaram bastante hoje em dia, né? Hoje eu diria que boa parte dos jovens já começam a carreira querendo empreender, né? Há 25 anos atrás isso era muito improvável, né? Então o caminho normal era você seguir uma carreira num banco, numa corretora ou algo assim. Então eu quando entrei na faculdade, eu já quis colocar meus ensinamentos, meus aprendizados em prática, né? Então eu já comecei a estagiar cedo demais. Então isso eu acho uma dica que é bem valiosa, né? Você conseguir conciliar a academia, conseguir conciliar a faculdade com o trabalho, a- assim, acabou sendo super importante, porque eu fui aprendendo o que eu queria fazer, né? Porque o mercado financeiro é uma coisa muito ampla, então eu tinha a oportunidade de fazer dois trainees, então conheci muito sobre áreas operacionais, sobre áreas comerciais e sobre outras frentes, e aos pouquinhos eu fui me enxergando mais naquela direção que era uma direção mais de novos negócios, etc. E aí um belo dia acabou que eu fui demitido, né? A corretora que eu trabalhava teve que cortar despesas e, e acabou que eu fui mandado embora. E eu não tinha tanta experiência assim, mas eu decidi que eu não queria mais ter chefe. E foi em cima disso que eu fundei a XP lá atrás, há 24 anos atrás. Foi por ter sofrido essa dor de ter sido. Você me lembra que eu cheguei em casa um pouco assustado, né, umas semanas antes, e falei com meu pai, que é médico, ele disse: ô, ô pai, estou preocupado porque eu escutei uns boatos na corretora que vão mandar a gente embora. Aí ele falou: Guilherme, fique tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. Mas na semana seguinte eu fui mandado embora. Aí eu fiquei com vergonha de mim mesmo e fugi do Rio de Janeiro, né? Fui morar em Porto Alegre e aí na cara e na coragem fundei a XP, que era uma salinha de 25 metros quadrados, e assim começou a minha história, empreendendo. Excelente. A gente estava falando um pouquinho sobre essa parte de faculdade, de influência. Riba, você quer fazer a pergunta aí? Acho que você sabe melhor. Pode. Falando um pouco mais assim sobre faculdade mesmo, seu mundo antes de empreender de fato. Você se formou numa faculdade extremamente renomada aqui no país, e nós que somos de universidade pública, a gente tem uma percepção que o ambiente universitário brasileiro, ainda mais as universidades públicas, ele está muito mais voltado a essas carreiras acadêmicas, e às vezes até tem uma certa, como eu posso dizer, uma certa aversão ao empreendedorismo. Então, eu queria saber
que fez, qual foi o insight que você teve para romper essa bolha do comum, do genérico, que todo mundo segue o mesmo padrão? E qual é o conselho que você, Guilherme, daria para um estudante que é recém-chegado na universidade, tem vontade de empreender, mas assim, não tem é, exemplos, ninguém ao lado segue essas coisas? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Então, Ribas, eu também fiz eu fiz a o FRJ, né, então eu sofri da mesma mazela que você está comentando aí, né, se universidade pública, eh, não são temas tão práticos assim, né, normalmente quem faz o FRJ são alunos muito inteligentes, né, mas, tem esse viés mais acadêmico, né, mais histórico e assim por diante. Então, o meu curso não foi um curso bom, tá, não foi um curso prático. Mas, tem 2 coisas que eu aprendi na vida que vão dizer o quão mais longe vocês irão, que é a sua fome de vencer e quão curioso você é. E eu acho que eu sempre tive os 2, né, modéstia à parte, né. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar, então eu tinha faculdade que não era prática, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando já desde cedo. Então eu já entrei na faculdade estagiando. E eu sempre gostei de ler muito livro, de conversar com gente, né, de fazer o que o Bruno fez de, pô, ser cara de pau, de me apresentar, de querer aprender com gente que que me inspirava, né. Então essa capacidade de estar sempre conversando, de estar fazendo outros cursos específicos, então, eu me lembro que a bolsa do Rio de Janeiro na época lá tinha alguns cursos gratuitos, eu fazia todos. Então é isso, você não pode, você está num ambiente onde as coisas não caem no colo, ok, isso não é muleta, né. Como é que você busca outros conhecimentos e você vai ocupando essa lacuna de outras maneiras. Então, quem quer faz a coisa acontecer. O que você não pode é ficar chorando, né. Tem um ditado, né, tem uma fra tem uma histó tem um ditado aí, acho que é a melhor maneira de explicar, né. Se você enguiçar um carro numa estrada e sentar no capô e começar a pedir ajuda, abanar e etcétera, ninguém vai te ajudar. Ou seja, o que que é a moral da história? Se você ficar reclamando e não faz nada, ninguém te ajuda. Mas por que que quando você começa a empurrar o carro na estrada, no acostamento, as pessoas começam a empurrar junto com você, sem que você queira ajuda de ninguém. As pessoas só encostam no acostamento e te ajudam. Porque se você está correndo atrás, se você está fazendo a coisa certa, se você não está reclamando, se você está agindo, as pessoas te ajudam, né. Então, essa é a moral da história, você não pode ficar reclamando, você tem que fazer. Se você começar a fazer tudo que você pode, as pessoas vão te ajudar, e aí as coisas vão começar a fazer sentido. Perfeito. Benjamin, você que tem mais experiência aí com a Júnior, você que está mais perto, a gente estava falando aí de prática, né? Você quer comentar um pouquinho sobre a experiência, perguntar algum conselho aí? Então, Guilherme, a minha pergunta também era mais voltada para sua graduação. Se você chegou a participar de alguma liga, empresa júnior durante a faculdade, e se te influenciou de alguma forma? Benjamin, eu não fiz, cara, porque eu estava trabalhando desde cedo, né, então eu já entrei na faculdade muito focado em mercado financeiro, né. Então eu me lembro que na época lá tinha eu tinha um estágio, que na minha época era um estágio super raiz, né, que era você entrava no estágio meio-dia, saía meia-noite, né, e eu sempre gostei de ser muito comprometido, né, então eu tentava impressionar meus chefes com muito envolvimento meu, a dedicação absoluta, ou seja, sempre querendo entregar muito mais do que me pediam, então acabava sobrando pouco tempo, né, então a minha energia toda era voltada ao meu estágio, e na época tinha um simulador da Bolsa do Rio de Janeiro, que, também era algo que eu me dedicava bastante, né, tinha lá uma competição a cada semestre, e você simulava compras e vendas de ações, e era uma forma ali de eu construir meu nome, né, então eu ficava sempre querendo brigar ali entre os 10 maiores, então acabou que eu nunca me envolvi em temas universitários, né, assim, a universidade não foi. Eu confesso que eu não levei a faculdade tão a sério, tá. Eu sei que talvez isso não seja um bom exemplo, tá, mas
como eu achava que o curso era muito histórico, né, não era prático, etc., eu caí de cabeça naquilo que eu achava prático mesmo, né? E, assim, eu era bom aluno, mas eu era aquele aluno que, que me virava no final de semana e no final dava meu jeito, sabe? Eu Entendi. acho que no final do dia, esse é o ponto que a gente sempre discute, principalmente entre a gente lá na faculdade, né? A gente fala, poxa, eu não sei se dedicar tempo para uma empresa júnior, para uma liga de mercado, por exemplo, é mais eficiente do que você ir direto para o estágio, né? E aí, acho que o que a gente tem buscado encontrar nessas entrevistas, principalmente com o pessoal que já está mais numa posição mais elevada, é a resposta para isso. Acho que consenso, por enquanto, é que projeto externo vale mais a pena. Não sei qual que é a visão do senhor. Eu acho que, assim, essas dicas tem muitas dicas legais, né? Mas eu gosto de encarar a vida como ela é, né? Eu acho que um estágio é sempre mais prático, né? Porque no final você está trabalhando com gente experiente, você está conversando com gente que já fez coisas legais e tal, né? Quando você está numa liga é mais vocês, entre vocês, aprendendo sozinho, né? Então, obviamente que estar numa liga ou estar em casa é melhor estar numa liga. Mas, sinceramente, eu acho que entre estar numa liga e tá é, é, num grupo de pessoas que 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 estão colocando as coisas em prática e que são experientes, é uma empresa legal, eu acho que esse caminho que eu falei é mais interessante. Perfeito. Essa questão de empreender, eu acho que é bem interessante, ainda mais no Brasil, né? Pedro, você quer comentar alguma coisa? Você tem algum ponto para levantar aí? Você tem mais proximidade disso? Boa tarde, Guilherme. Eu gostaria de saber onde você conseguiu enxergar num ambiente onde 90% das empresas fecham dentro de 5 anos. Qual habilidade você vê como diferencial para você não ser mais um desses tantos exemplos que a gente tem? Olha, Pedro, eu tenho a crença que as coisas boas demoram um tempo até serem construídas, tá? E eu me considero uma pessoa de resistência, né? Então, assim, quando você vai empreender, você tem que tentar encontrar um mercado que seja suficientemente grande, né? Então, pô, no meu caso, eu escolhi o mercado financeiro. Então, eu fiz um trabalho básico, que é, ó, pô, qual o tamanho desse mercado? Aí eu vi lá que o Brasil tinha a maior concentração bancária do mundo. Basicamente, 5 bancos que dominavam tudo que existe do ponto de vista de serviços financeiros, cartão de crédito, investimentos, seguros, etc, etc. Aí eu vi um pouco, estudei um pouco o que tinha acontecido com os Estados Unidos. Falei, opa, nos Estados Unidos teve uma transformação enorme. Aí eu fui basicamente montando meu negócio em cima disso, né? Falei, opa, tem aqui a figura de um assessor de investimentos. No Brasil, a figura é o gerente de conta. O assessor de investimentos é um empreendedor que está alinhado com o cliente, que ajuda o cliente a investir melhor. O gerente de conta é uma pessoa que é focada no produto. Aí, aos pouquinhos, eu fui colocando esse meu plano de pé. Mas eu sabia que ia ser um trabalho de longo prazo, né? E quando você começa a empreender, você tem que se preocupar em ter os custos mais baixos possíveis. Porque se uma coisa te quebra, é justamente faltar dinheiro, né? Então você tem que trabalhar, começar com a estrutura mais leve possível. E aos pouquinhos eu fui aprimorando o meu serviço, né? No começo o serviço era basicamente eu mesmo, né? Eu ia no cliente, convenci o cliente, convenci ele a abrir conta comigo, fui aprimorando o meu discurso. Obviamente que no começo é tudo muito mais difícil, e aos pouquinhos eu fui melhorando. Aí depois eu tive um estagiário, depois 2 estagiários. E se você acredita muito naquilo que você faz, e você mantém a fome de vitória, se você é muito resiliente, se você é uma pessoa humilde, né? Essa combinação é poderosa, né? Porque a fome de vitória te empurra na direção certa, né? Você tem coragem, você avança e tal, mas a única certeza que você vai ter é que você vai errar, né? E aí, se você é humilde, você corrige rápido, levanta novamente, vai em frente, e é esse processo que vai te fazendo encontrar o caminho do sucesso, né? E é basicamente isso que eu faço há 24 anos, né? Então, eu comecei uma empresinha com R$ 10.000 no bolso, há 24 anos atrás, e hoje a empresa é listada na Bolsa Americana.
e foi tão simples ou tão complexo, né, quanto isso que eu falei. Eu diria que hoje muitos jovens são, e eu entendo isso, né, até porque a, a internet, as redes sociais, etc., fazem com que tudo seja mais rápido, né? É, mas, na, mas na minha vida, assim, tudo que veio rápido e veio fácil não foi sólido. Se tem uma coisa que funciona é sangue, suor e lágrimas. Trabalho duro de longo prazo. Isso funciona. Mas isso é doído. Isso é doído, você tem que ter muita resiliência, muito foco, né, muita disciplina. Mas se você acredita em algo que é verdadeiro e você tem bom senso e você tem é, é, humildade, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá. Excelente. A gente não ia nem perguntar isso, mas aí o senhor levantou um ponto interessante sobre ter estagiário, sobre ter sócio, inclusive. O que o senhor considera como atributo indispensável para um estagiário, para um sócio, para alguém poder trabalhar com você? Olha, o estagiário, normalmente ele tem uma cabeça de eu vou entrar num lugar porque eu quero aprender. Só que quando chega um estagiário aqui e me fala isso, ele nunca vai ter oportunidade aqui na empresa. Porque eu quero que o estagiário venha para me ensinar. Porque se ele quer aprender comigo, ele não. E com certeza tem estagiários que, por mais que não sejam experientes, eles podem ensinar. Né? Eles podem ter testado a empresa antes, podem ter conversado com o cliente. Ou seja, aquele estagiário bom é aquele estagiário que é curioso, que já entendeu o modelo de negócio, que que sabe onde estão as dores da empresa e vem com o espírito de colaborar, né? De fazer a empresa ser melhor. Então, o estagiário tem que ter esse discurso e essa postura, né? Esse comprometimento. E para virar sócio, é uma questão de entregar é, resultados extraordinários de forma consistente, né? E, ao mesmo tempo, ter um comportamento aderente à cultura da empresa que você trabalha, né? Se você trabalha numa empresa de dono e você consistentemente entrega muito resultado e você tem aderência àquela cultura, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vão convidá-los a serem sócios daquela empresa. Perfeito. Acho que a última nesse sentido de mais voltado para business, enfim, e não é nem tanto sobre o business para falar a verdade. Eu li uma declaração, não sei quanto tempo faz, mas era uma carta, eu acho que você escreveu falando sobre ESG. Uma frase em específico era algo em torno de a gente está indo para uma época que não adianta mais você dar um produto de qualidade por um preço baixo se não tem no fim uma preocupação com um mundo melhor, alguma coisa nessas linhas, voltada realmente para sustentabilidade, para ter um propósito final, além de você entregar um serviço em troca de dinheiro. Eu queria entender qual foi o ponto de virada, o ponto de inflexão para o senhor começar a se preocupar com essa questão mais voltada para o social, e como que a gente poderia, como que o senhor acredita, na verdade, né, que a gente poderia levar isso para os outros empreendedores também. Olha, eu acho que essa visão ela se aperfeiçoou, tá? Eu acho que eu gosto muito da frase capitalismo consciente. Você faz um negócio e esse negócio por trás tem uma missão importante. Né? No caso aqui nosso, né, é cada vez mais ajudar as pessoas a investirem melhor, por si só já é uma coisa que gera qualidade de vida à nossa sociedade, né? Então, as pessoas com mais dinheiro, elas têm mais qualidade de vida, elas podem viajar, elas podem ajudar as pessoas que precisam, elas podem fazer mais filantropia, elas podem adquirir seus sonhos. Então, dentro desse conceito, né, esse é o propósito que a gente faz. E, assim, evidentemente, que quanto mais sucesso você tem como empresa e como empresário, você contrata mais gente, e aí é, é, você acaba atraindo mais talentos, você forma mais sócios. Isso tudo é uma bola de neve que faz a economia e o país como um todo ficar melhor, né? Perfeito. Eh, Acho que do nosso lado, tá ok. Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, eu tenho uma final aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser levantar. Perfeito. Então, eu queria. Oi? Não, pode seguir, pode seguir. Perfeito. Eu queria saber se o senhor pudesse voltar no tempo e mudar uma única escolha, qual seria ela? Se eu pudesse voltar no tempo e mudar uma única escolha. Exato.
Vocês têm que idade na média, gente? 21. 21. Então, parece que foi ontem que eu tinha 21 anos, tá? Eu tenho 48 hoje. É, é, quando você tá nessa fase de vocês, né? Aquela vontade louca de ter algum sucesso, de ser contratado, de entrar numa empresa, né? De começar a ter o próprio dinheiro, né? É, pô, essa, essa vontade é super importante que ela esteja forte dentro de vocês, né? Mas a vida passa muito rápido, tá? Então, tentem aproveitar a vida, porque no final, assim, a vida é trem-bala, né? Que nem aquela música lá, né? Então, assim, é, por mais que tenha essa pressão de ter sucesso, de ter uma família um dia, etc., tentem aproveitar os momentos, sabe? Tentem curtir as dores, os sofrimentos, os dias complicados. Tenta aproveitar mais a vida, sabe? Cola uma mensagem na frente do celular ou do laptop assim, aproveita a vida, sabe? Curte cada segundo porque passa muito rápido. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu tentaria ter feito as coisas e terem ido um pouco mais devagar. E aí, de novo, é aproveitar cada momento, sabe? Aproveitar, ficar um pouco menos estressado, um pouco menos tenso, tentar, mesmo nos momentos mais difíceis, ver as coisas boas, porque no final toda moeda tem dois lados. Ah, eu acho que esse comportamento que eu tenho mais hoje em dia faz com que o tempo ele passe um pouco mais devagar. Perfeito. Dos nossos lados, as perguntas estão encerradas. Uma última curiosidade aqui, na verdade. Eu queria entender por que que o senhor falou sim pra gente, por que que levou a esse sim. Porque você me mandou uma mensagem, eu acho que foi uma mensagem tão simples ali, cara. Assim, chegam diversas mensagens, tá, similares. Mas eu acabei olhando a tua de um jeito diferente ali. E acho que você me pediu 15 minutos, né? Algo que eu falei, pô, 15 minutos eu tenho, né? Pô, não é possível que eu não tenha 15 minutos, né? E, assim, a maior parte dos encontros são presenciais, são em faculdade, assim, alguns eu até consigo ir, mas eu vou em poucos, né? Então, como o teu era uma coisa bem mais prática e simples, eu acabei topando. Perfeito, Guilherme. A gente agradece pela presença, pelo tempo. A gente até extrapolou um pouquinho, vou pedir desculpa, mas valeu a pena do nosso lado aqui. A gente é imensamente grato. Muito obrigado. Legal. Então, legal que vocês um dia tentem fazer algo similar com outros jovens também que queiram aprender com vocês, tá? Então, isso é uma corrente do bem que começou comigo e depois vocês levam isso adiante. Combinado? Certamente vamos sim. E só para finalizar aqui, posso falar uma coisinha?